Olá, pastor, olá, pastora, olá, você líder de ministério, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso canal. Hoje eu tenho o privilégio de ter comigo e com vocês também o Felipe Santos, pastor da Igreja da Cidade, numa das igrejas da cidade em São Paulo. Vou falar um pouquinho mais sobre a trajetória profissional dele, mas Felipe, obrigado pela tua presença aqui com a gente no canal, seja muito, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bom demais, a gente vai falar hoje sobre temas que o Felipe tem muito próximo do coração dele, tem muita experiência e é um tema que nós precisamos aprender no contexto de igreja, que tem a ver com inovação. O Felipe é um especialista nisso e a gente precisa demais pensar, refletir, aprender sobre isso. Você está aqui na nossa cidade para uma conferência e eu aproveitei para puxar ele aqui para a sala para a gente poder compartilhar um pouco do que o Felipe carrega com vocês também e provocar algumas mudanças, alguns pensamentos, algumas inovações no seu coração também. Para você que não conhece o Felipe, eu quero introduzir um pouquinho de quem vai estar falando contigo hoje para você poder saber. Felipe Santos é empreendedor de inovação aberta e transformação digital com uma jornada acadêmica em administração de empresas nos Estados Unidos. Trabalha com design thinking, antropologia, marketing, publicidade, blockchain e educação executiva. Também trabalha como consultor de algumas das maiores empresas do Brasil, entre elas Coca-Cola, Bradesco, Carrefour, Gerdau e algumas outras empresas por aí também. Arquiteto de ecossistemas de ventures e startups, mentor de hackathons da NASA, além de idealizador de hubs de inovação e de aprendizagem. Ele está com a gente fim de semana para uma conferência sobre empreendedorismo cristão. E para nós é um privilégio recebê-lo nessa conferência e tê-lo aqui também compartilhando com vocês no canal. Então, mais uma vez, Felipe, obrigado. Obrigado, pastor André. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Obrigado pela generosidade aí com o seu tempo também. E vamos aprender juntos e crescer juntos aqui. Felipe, o que te frustra na igreja brasileira atual e que você diz, cara, isso a gente tinha que mudar para ontem, a gente tinha que largar de mão isso? Boa. Falar uma coisa macro e uma micro. No macro, a gente está vivendo uma época em que muitas pessoas valorizam baseado na quantidade de visualizações e seguidores. Isso para um pregador, para uma igreja, para um louvor, uma equipe de louvor, né? E quantidade não é qualidade. Inclusive, muitos ícones gospel já depois foram expostos por terem comprado seguidores, comprado visualizações. Então, essa lógica que o Walter Longo chama de vítimas do critério, a ausência da capacidade de critério, acho que a gente poderia ter um olhar bereano para isso também, né? Contextualizado pragmático. Isso precisa mudar para ontem, porque não tem fim isso, não tem teto, né? Isso vai inflamando e fica. E o que acontece? Do lado de dentro, líderes acabam pensando seus eventos, sua estratégia, somente baseado nisso também. Só convidando quem na gíria, né, é hypado, ou seja, tem muitos seguidores, tem muitas visualizações. E falta o critério do que Deus quer falar para aquela comunidade, aquela família espiritual, né? Ou que é uma pessoa que não é popular, mas ela vai ter um encaixe muito legal com o que a gente quer trabalhar. Claro que em algumas situações pode-se, dentro da estratégia, ter um alcance. Paulo falava ali quando o Eutico caiu, né? E Paulo atraía muitas pessoas, né? Então, isso não é errado. O evangelho nasceu alcançando multidões. Mas a gente precisa ter critério para não ser multidão a qualquer custo. Perfeito. Eu acho que isso acaba sendo algo que ainda podemos pagar caro de alguma forma, ainda mais porque se generaliza muito o evangélico no Brasil. Sim. Então, mais do que nunca, ícones evangélicos e gospel estão com acesso a muito dinheiro, muita influência, muita visibilidade. Isso. Quanto maior o tamanho, maior a queda, né? E quem está de pé que cuide para que não caia. Então, eu acho que essa é a primeira cautela que a gente precisa começar a trabalhar. Critério e o caminho não só da popularidade, mas da relevância, profundidade, né? Bom. E uma outra questão, eu acho que ela já é mais interna, ela acontece fora da igreja também, é a tendência a desconfiar de quem é de verdade e confiar muito, não detectar quem não é de verdade. Isso aqui pode implodir qualquer organização da sociedade civil. Sim. Não seria diferente com a igreja. Então, algumas igrejas ainda têm sua governança
baseada no aspecto ou político, que é votação, termo e tal. E isso por um tempo serviu um propósito, para a igreja poder se organizar. Isso. Mas talvez isso não será o modelo do futuro, porque na igreja de Atos não tinha isso também. Exato. E uma cautela quanto a isso, que pode ser produtiva também, além de pensar no elemento muito político dentro da governança da igreja, muitas vezes o elemento biológico ou genealógico, né? Nem sempre porque o filho biológico de um pastor quer ser pastor, talvez ele seja o mais apontado para aquela comunidade local. Exato. Há sucessões que aconteceram nesse sentido, tanto vocacional quanto genealógico. Sim. Ótimo, é bonito quando isso acontece. Quando acontece, Mas nem sempre acontecerá assim. E a gente acaba vendo pessoas que estão ficando de fora do ambiente de igreja porque vão considerando isso um feudo ou uma politicagem, ou alguns acham que a igreja é uma empresa em alguns sentidos, né? Então, a gente vai ter elementos de governança análogos ao empresarial, político e assim por diante. Mas, acima de tudo, nós somos igreja de Jesus Cristo, a igreja apostólica, né? E a gente precisa trazer esses elementos. Então, a gente pode se proteger no macro e no micro. Okay. No macro, quanto a esse boom de popularidade, precisa ter uma gestão, uma seriedade, uma curadoria, um critério por trás disso. E internamente, a gente conseguir ter discernimento de quem não é de verdade, né? E, ao mesmo tempo, confiança em quem é de verdade. Por isso, a igreja também é um ambiente, não só de irmãos, mas de pais e filhos na fé, como Paulo e Timóteo, por exemplo. Então, acho que esses dois pontos podem gerar reflexões e soluções importantes. Muito bom, perfeito. Agradeço demais isso. Então, falando sobre o que a gente precisa, né, abandonar ou repensar. Quais são algumas coisas que a gente não pode perder na igreja, mesmo que a gente está falando aqui de inovação, muita coisa mudando, aceleração pós-pandemia, enfim. Mas o que a gente não pode perder como igreja, mesmo com a sociedade mudando? Acho que tem alguns paradoxos interessantes. A gente precisa ser grande e pequeno ao mesmo tempo. Grande porque Jesus, Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos e Atos, alcançou-se multidões. A gente não pode perder isso. O Evangelho é poderoso para alcançar multidões. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser pequeno. No discipulado, no alcance, na pessoa se sentir uma pessoa física e não mais um número, né? Então, se a gente conseguir ter tamanho e proximidade, isso vai ser muito legal. Ao mesmo tempo, a gente também precisa ter excelência e qualidade, e isso tem um viés tecnológico que é inevitável. Numa era foi o retroprojetor com a transparência. Hoje é o telão de LED e o 4K. A gente não pode estar de um lado ou outro da história. É ferramenta, é meio, né? Claro que isso custa no orçamento, não é simples. E a gente precisa ser excelente, com qualidade, com tecnologia a serviço, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser artesanal para algumas coisas, né? Ter a impressão digital de todo mundo do que a gente está fazendo. Ter o alcance no tete-a-tete com a pessoa, ter a simplicidade. Sermos líderes que vão estar nos palácios, mas ao mesmo tempo que vão abrir uma caixa de pizza, sentar na calçada e conversar com alguém. Então a gente vai ter robustez de qualidade, sem dúvida, mas a gente tem que ter a simplicidade do pé no chão para conversar com todos os níveis sociais, econômicos, senão castas começam a surgir. E a gente precisa quebrar isso. Então, é a gente conseguir ter os dois no tamanho, na qualidade. A gente precisa ser inteligente, assertivo e atualizado, mas ao mesmo tempo simples e descomplicado para as pessoas de menos instrução, né? Então, essas dualidades, essas ambidestrias são muito importantes para nós. Me fez lembrar do livro do Andy Stanley, né? Deep and Wide. Eu não sei o nome dele no português, como é que ficou, mas a ideia de... Profundo e envolvente, algo desse profundo, lá em inglês seria largo e profundo, né? Então, cara, aberto para muita gente, mas sem perder a profundidade. É bem interessante. Muito bom. Ótima lembrança. Então, Pastor Felipe, você é bivocacionado, né? E muitas pessoas que fazem parte do nosso canal, da nossa comunidade, vivem essa realidade, né, do ministério bivocacionado. Então, como é que você enxerga isso? Pontos positivos, pontos negativos? Você mudaria essa realidade sua se você pudesse? Como é que você enxerga isso? Pastor Carlito tem uma lição interessante que é: nós estamos integrais ou bivocacionados. São fases, são transições. Segunda coisa, eu acredito fielmente que a igreja precisa e precisará de pessoas integrais e bivocacionadas, nunca uma em detrimento da outra. A gente precisa
das duas instâncias. Terceiro, acho que é muito legal a gente voltar para Atos dos Apóstolos e lembrar que Lucas, ao ser ali o que editou e compilou, né, ele não omitiu, sensível pelo Espírito Santo, que Paulo fez tendas com Áquila e Priscila, Lídia fazia tecidos, Simão era um curtidor de couro e assim por diante. Né? O próprio Jesus, a profissão de carpinteiro, com seu pai, ali José Maria de Maria. Então, se os evangelhos e Atos não omitiram as profissões, isso não é apenas um detalhe ao que sobrou. Há uma revelação nisso. Okay. E eu acredito que a nossa missão de vida ela é profundamente atingida, cumprida com o ministério e a profissão. Okay. Tanto que quando Paulo fala, eu combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé, a palavra carreira que ele cita não é carreira eclesiástica, muito menos carreira religiosa, é carreira de vida. Okay. Então, talvez por muito tempo pastores se preocuparam em cumprir a carreira pastoral. Depois se aposentam e talvez tenham muita dificuldade em lidar com essa nova época, né? Mas quando a gente entende carreira como algo integral, antes da ordenação e depois da aposentadoria, estaremos plenos e satisfeitos e cumprindo o grande mandamento e a grande comissão. Então, acredito que esses aspectos são importantes, mas recentemente ouvi o T.D. Jakes falando no seu livro Disruptive Thinking, né, ouvindo no audiobook, que para ele não teria conseguido alcançar o ministério plenamente se não fosse também com o papel dele no mercado de trabalho. Interessante. Um alimentou o outro. E eu percebo isso para minha trajetória também. Já tive uma época de voluntário, uma época de integral e uma época agora de bivocacionado, só que com a nova economia. Okay. Quando eu voltei para o mercado em 2018, eu me preocupei. Eu não vou conseguir pastorear trabalhando das 9 às 6, de segunda a sexta, com viagens pela empresa. Isso. Foi aí que eu me deparei com a nova economia, startups, era digital, ventures, hubs de inovação, em que eu tenho uma carreira portfólio, em que eu programo clientes, horário e o que eu vou fazer, onde estarei, e eu me considero um bivocacional integral. Okay. Porque na nova economia isso se torna possível. Agora, imagine se a gente expande isso para uma multidão de jovens e adultos, a gente vai ter o voluntário que tem uma carga de trabalho puxada e talvez ele tenha dificuldade de identificar a profissão com missão, vamos continuar trabalhando isso. A gente tem o integral, que está à total disposição, e a gente tem o bivocacional integral, que é a pessoa da nova economia que consegue estar onde o integral está também. E me surpreende uma vez, algo circunstancial. Estávamos numa reunião de pastores, eu e mais um pastor bivocacionados que viemos de uma outra cidade, chegamos antes na reunião, de pastores integrais que estão naquele município. Claro que se a gente repetisse 10 vezes, isso não ia acontecer. Sim, claro. Mas eu achei que aquilo foi simbólico. Interessante. Porque o integral pode chegar primeiro, sim. Mas o bivocacional na nova economia também. E a gente só tem a ganhar com a expansão do evangelho da igreja para isso. Muito interessante. Não, muito bom. Isso me fez lembrar de uma entrevista, eu assisti um pedacinho de uma entrevista com o Elon Musk, na semana passada. Eu acho que a entrevista é mais antiga, mas ele estava no telão de um congresso e atrás dele estava com aquele fundo, né, desfocado, e aí perguntaram para ele, mas você está onde hoje no mundo? Ele falou, eu estou no meu avião. Aí eles falaram, você está em voo? Sim, eu estou usando a Starlink. Em voo, estou... Né, até pouco tempo atrás, antes dessa linha, diria, cara, eu estou no hotel para pegar meu voo ou eu cheguei no hotel depois do voo. Mas participar de uma conferência internacional como preletor de dentro de um avião, né, só fala dessa mobilidade, dessa realidade totalmente diferente que o nosso mundo está vivendo. Exato, muito interessante. Interessante, muito bom. Como é que você vê, Felipe, o ministério pastoral mudando nesse cenário tão acelerado, né? O que você vê de mudanças ao longo dos próximos 10 anos que você consegue meio que já talvez enxergar um pouco mais à frente? É interessante que no século XX as mudanças eram medidas em décadas. Design automotivo, coletâneas musicais, cinema, né? Mas com o impulso tecnológico, hoje o que acontecia em 10 anos acontece em 2, 3 anos mais ou menos. Então, primeiro, é impressionante a nossa dificuldade de previsibilidade de 10 anos, mas tem algumas premissas que eu acho que a gente pode pelo menos usar para os próximos 2 ou 3, que um líder, pastor, gestor, no século XXI,
vai precisar estar mais atento a assuntos que no século XX não era tão necessário. Ok. No século XX, tendo teologia, ação social e o mínimo de legislação, dava para tocar o ministério. Isso. Só que hoje a gente tem camadas complexas, por exemplo, da psicologia. Você tem ansiedade, depressão e burnout reconhecidos pelo OMS como doenças ocupacionais. Isso. Descobertas de TDAH, transtorno de espectro autista, borderline, entre outros, cada vez mais presentes também. Alergias alimentares, glúten, lactose, beta-carotena. Então, é interessante como pastores, óbvio, a gente não vai dominar isso, mas a gente precisa, no mínimo, saber o que significa e ter recursos para onde ir. Eu costumo dizer que é a caixinha de ferramenta de gestão. Então, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez o pastor não vai dominar, mas tem uma assessoria jurídica pronta para conversar. Então, a gente vai precisar saber na saúde, no regulatório, nos trâmites complexos da sociedade, a forma como ela navega, a gente precisa saber, no mínimo, uma assessoria de confiança, uma fonte, um conteúdo sobre isso, uma literatura, um podcast, uma formação, para a gente poder despachar, deliberar rapidamente isso. Perfeito. No passado isso não era necessário. Por exemplo, recentemente tivemos uma situação de uma irmã que teve um problema com o convênio. E uma pessoa pôde oferecer uma solução jurídica pessoalmente para ela porque estavam na proximidade. Uau. Agora, quantos pastores talvez não saberiam como encaminhar aquilo, certo? De trazer um advogado, entrar com uma forma ali dela poder ser atendida. Sim. Eu mesmo desconhecia isso. Então, embora foi uma situação de supetão, mas que ao mesmo tempo me fez pensar, né? No século XXI a gente precisa estar um pouco mais perto do tema, da curadoria, da solução, da assessoria, para a gente poder deliberar. Muito bom. Eu ouvi um pastor me dizer alguns anos atrás, fez lembrar o que você falou, ele falou assim, antigamente a gente precisava de um pouco de conhecimento bíblico e muita boa vontade para pastorear. Né? Hoje os assuntos já são mais complexos. Exato. Né? E a gente precisa ter um mínimo de entendimento a respeito dessas... E descentralizar, né, pastor André? Distribuir isso numa equipe. Perfeito. Então, como eu vou formar uma equipe pastoral, uma equipe de liderança, ou uma equipe para uma empresa, uma ONG? Eu preciso ter competências transversais no meu front para poder atender um mundo complexo em diversos temas também. Perfeito, muito bom. Aproveitando isso que a gente falou, eu já encerrando, eu quero te agradecer porque eu acho que você nos ajudou a fazer isso. Né? Tem muita gente aí que segue no canal, cara, tá empenhado na igreja, mas falta às vezes um conteúdo como esse, uma conversa como essa, que expande os nossos horizontes, que nos faz pensar, né, de uma forma diferente, trazendo essa perspectiva tua de pastorear numa cidade maior, né, nos ajuda exatamente a fazer isso, a expandir os nossos horizontes e a gente pensar de forma crítica, pelo menos entendendo as áreas que a gente precisa caminhar. Então, quero te agradecer porque eu creio que você nos ajudou a chegar mais perto disso. Que legal, eu fico feliz, agradeço. Sei que numa composição de equipe teremos pessoas mais executoras, mais realizadoras, só que a gente vai ter um grupo de pessoas que são mais reinventoras, digamos assim, disruptivas ou iconoclásticas, como o Irving McManus nomina, né? Sim. E acho que o ambiente da igreja precisa ser sensível o suficiente para a gente diferenciar rebeldia de criatividade, Perfeito. protagonismo de satisfação. Perfeito. É claro que tem gente que dá vazão do jeito errado, mas a gente também não pode se defender de quem, de repente, Deus está levantando para abençoar. Exato. Um jeito de reinventar, trazer um novo olhar, com essas premissas saudáveis de disrupção, de reinvenção. Isso não será mais opcional daqui para frente. Então a gente vai precisar aprender a liderar pessoas que trazem isso, que parece um desconforto, mas é parte da reinvenção. Nem sempre a gente... Entra uma frase do Walter Longo aí, né? O método que nos trouxe até aqui pode não ser o que nos levará a partir daqui. Então a gente vai ter pessoas que fazem o Ctrl-C e Ctrl-V, que elas repetem o que já está ali. Só que se a gente dependesse delas para o futuro, talvez a gente entraria em declínio. Então é fazer gestão de quem
executa, realiza e não questiona, mas também saber lidar com os questionadores para que eles tenham o coração de filho, coração de discípulo, e a gente vai canalizar esse questionamento da forma correta. Perfeito. E acho que isso vai ser muito importante daqui para frente. Proatividade e inovação não é rebeldia. Exato. Pode ter um quê de rebeldia, mas pode ser uma coisa bem gerida que pode ajudar. Inovação, transformação, em muitos sentidos, dói, quebra paradigmas, Sim, né? sim. E até em Israel existe esse traço cultural que é o Chutzpah. Se escreve Chutzpah, né? Que é a cultura do questionamento. Os pais, quando enviam os filhos para a escola, não perguntam apenas o que você aprendeu, mas perguntam quais boas perguntas você fez na escola hoje. Perfeito. Então, não à toa, em pouco tempo de reestruturação do Estado, eles têm um olhar de inovação e tecnologia como poucos países têm. Um dos líderes do mundo, muita gente não sabe, mas é um dos líderes de inovação do mundo. Exato. E aí, startup per capita, entre outras coisas. Aí fica o grande questionamento, o nosso desafio do século XXI. Como liderarmos o questionamento com pertencimento? Ou seja, do jeito certo, no ambiente certo. O pastor Calil tem esse princípio de, primeiro, construirmos juntos, colocarmos a mão na massa. Porque se a pessoa quer o caminho de entrada, de já mudar e dar ideias, ela não trilhou junto. Isso. Então vamos construir junto. Isso, perfeito. E posteriormente vai ter o tempo para trazer sugestões e ideias, não tem problema. Perfeito. Mas vamos batalhar e construir com o que já tem junto, né? Isso. Senão a pessoa faz disso um sine qua non. Aham. Se eu não posso mudar o que eu discordo, eu nem entro. E hoje tem gente assim, ficando uma semana, um mês numa igreja, tentando impor o que elas pensam. E saem porque não aconteceu. Sem honrar a história passada. Tem que celebrar o que tem ali primeiro, né? Para depois, quando oportuno, participar de algumas mudanças. Perfeito. Muito bom. Felipe, para o nosso pessoal que queira ouvir um pouquinho mais de você, te acompanhar, tanto você quanto a igreja, né? Acho que a gente falou de referências aqui. Eu queria que você passasse como que a pessoa te encontra nas redes, passa aí a melhor forma de manter conectado contigo. Legal. Deixar a recomendação, Igreja da Cidade, Rede Inspire, nosso pastor Calil Paz. Nas redes sociais eu estou como Felipe Santos BR, Felipe escrito como na Bíblia, F-I-L-I-P-E. A minha iniciativa de educação, a Potência School, potência.school, está lá no Instagram, no LinkedIn também, né? E mais recentemente a gente estruturou o Open Valley, né? Em openvalley.com.br, onde a gente ajuda pessoas do relacionamento com as igrejas no Brasil a constituírem hubs de inovação em sociedades e realidades para a gente poder alcançar a sociedade através dessa linguagem também. Curiosamente, numa igreja em que eles não conseguiam alugar um espaço de inovação, porque eles não alugavam para a igreja, fiz ali um release de algo que eu estou acostumado, do Design Thinking, que a gente falou aqui, pus meu CNPJ, entreguei para eles mandarem, o lugar não só autorizou o nosso evento, como isentou da taxa de locação, cobrou apenas a taxa de limpeza, e a gente ficou assim maravilhado, né? Em como a gente pode ter ferramentas e temas diferentes para poder ter capilaridade em outros âmbitos da sociedade. Então, Felipe Santos BR, Potência School e Open Valley, para a gente gerar reflexões importantes para o Ministério no século XXI e para o trabalho também. Muito legal. Muito legal. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar um pouco daquilo que você tem aprendido, aquilo que você carrega. Obrigado. Creio que todos nós aqui saímos melhores dessa conversa do que a gente entrou. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Vamos continuar fazendo isso juntos. Vamos sim. Deus abençoe. Deus abençoe.